Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso podcast, o Clínica Negócio. Mais um episódio onde estou eu aqui com vocês, Jorge Paixão. Dessa vez com dois convidados aqui, uma dupla espetacular. O Dr. Leonardo Aguiar e Edson Cascais. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, JP. Obrigado, Léo. Vamos conversar muito hoje, né, JP? Vamos trocar uma figurinha aqui sobre inteligência artificial na saúde, pessoal. E eu vou, como sempre, pegar a minha colinha aqui para falar um pouco sobre o currículo extenso desses dois convidados. Vamos lá. O Dr. Leonardo Aguiar é médico cirurgião plástico, referência em medicina personalizada e aplicações de IA na prática clínica. E em 2013 foi o primeiro médico brasileiro convidado para apresentar seu trabalho na Singularity University. O Edson Cascais é administrador de empresas, executivo e empreendedor com 26 anos de atuação no sistema cooperativista e é ainda especialista em estratégias de IA na saúde, pessoal. Então é muito conteúdo para a gente conversar um pouquinho hoje. E aí eu vou aproveitar, abrindo para vocês, na ordem que vocês preferirem, para conversar um pouquinho como foi a entrada de vocês nesse universo da inteligência artificial. Não, pode ir, Edson. Vai, pode ir. Então, JP, prazer estar aqui contigo. Obrigado pelo convite, né? Bom, cara, eu acho que para contar onde começou tem que falar um pouquinho da nossa história, enfim, sempre. O que a gente está fazendo aqui, né, cara? Eu sou manezinho da ilha, cara, tenho 47 anos, sou filho da terra, filho de Catarina, né? Filho do estado e, cara, queria ser médico, só para encurtar a minha história, Léo, eu acho que o Léo nem dessa, sabe? Então, a gente quer crescer na vida, né? E o caminho para crescer era estudar, mas, a profissão do médico era a profissão que eu queria ser. Eu lembro, Léo, que eu rodei que nem um peão no vestibular, assim. Por quê? Porque tu tinha que estudar muito para ser médico. As faculdades eram um letramento diferente, enfim. Quis o destino que eu fizesse administração, entrasse na Unimed, aqui em Florianópolis, em 1999, como estagiário, e aí eu construí a minha carreira junto com os médicos. E aí a minha relação com a medicina, com os médicos, com a saúde, com esse segmento é muito forte mesmo. Tudo que eu tenho hoje devo a essa trilha que me trouxe até aqui. Sim. E nessa trilha toda, eu fiquei 10 anos na Unimed Florianópolis, 10 anos na Federação das Unimedes, fui para a Unimed do Brasil, e nessa volta aqui para Santa Catarina pós-pandemia, o Grupo Unimed criou, cara, nós temos que ir para fora. Nós temos que organizar missões internacionais, nós temos que levar a direção, e eu fui um dos propulsores desse movimento. Como superintendente de pessoas, trouxe isso, formamos um colegiado ali na federação e estamos indo para a nossa terceira missão internacional. Íamos para Israel, acabou um mês antes, estourou a guerra, um mês e meio antes, aí conseguimos reformular tudo, e fomos para Portugal. Legal. Deu tão certo que no ano seguinte fomos para o Vale do Silício, e aí ficamos uma semana lá, e aí nisso a gente já tinha visto a inteligência artificial, mas eu vou dizer bem sincero como usuário, né, Léo? Lá eu volto com a responsabilidade, nós todos, né? Cara, precisamos devolver e entender como isso e letrar nosso time, nossos médicos, nossos colaboradores. Então, o meu contato com a inteligência artificial passa pela minha história profissional e por um momento, engraçado isso, eu acho que eu fui lá, aí às vezes vem a nossa primeira mensagem, às vezes tem que ir lá, sentir, mas não dá para todo mundo ir, né? Se for todo mundo, o estado fica vazio, né, cara? Então tu seleciona traz para cá e agora vamos cultivar aqui. Então esse é o meu contato com a inteligência artificial e agora eu passo para o meu amigo Léo ver como que a inteligência artificial apareceu na tua vida, Léo. A minha história de vida é um pouco parecida com a sua, no sentido do Vale do Silício. E eu vou contar de trás para frente. Eu fiz toda a formação tradicional como médico, mas no segundo grau eu estudei eletrotécnica. Meu pai era engenheiro, fiz eletrotécnica. Fiz faculdade de medicina, meu sonho era estudar com o professor Pitangui, era um objetivo, eu queria conhecer. Passei, fiz medicina, fiz residência de cirurgia geral, fui estudar com o professor Pitangui na clínica dele, e chegando lá eu vi que tinha um grande problema de gestão. Um grande problema de gestão, onde quando ele viajava eu ficava doente, tinha que demitir as pessoas, enfim, eu vi que tinha alguma coisa errada. Eu entendi, eu vou estudar negócios porque eu estou na clínica do Pitangui, no auge da medicina, do que eu poderia sonhar, mas a coisa não estava redondinha, não estava funcionando, eu sentia que tinha algo diferente.
fiz uma oficina de planejamento de negócios na PUC do Rio, fiz um plano de negócio. E nesse plano de negócio eu tive aula de inovação. Dentro dessa aula de inovação, conheci um livro chamado do Prahalad, chamado Futuro da Competição, que falava sobre cocriação de um serviço ou de um produto. Montei um modelo de negócio chamado cocriação de atendimento dos pacientes, onde a gente mapeava a jornada dos pacientes e cocriava com eles essa jornada. E depois eu implementei minha clínica em Blumenau. Comecei a cuidar dos meus pacientes. Apareceu um concurso lá agora do Vale do Silício de uma universidade chamada Singularity University. Eles estavam buscando os 80 profissionais que poderiam mudar o sistema de saúde e eu apliquei, montei um projeto e mandei para lá. E eu fui selecionado em dezembro de 2012. Foi uma alegria imensa. E quando eu fui para lá, a gente treinou durante uma semana. Fiquei uma semana lá no Vale também. E qual que era o objetivo? Cada um levava seu projeto e a gente fazia o que eles chamam de cross-training, um ensinando os outros. Foi isso que a gente ficou uma semana aprendendo. E lá eu tive o primeiro contato com a inteligência artificial. Lá a gente começou... Lá eles estavam... Tinha um médico que estava começando a falar do Watson, da IBM. Eles estavam lançando o Watson. 2013, fevereiro de 2013, estavam começando com o Watson. Então foi super legal a gente conhecer, e ele tinha uma voz assim meio grossa, e foi muito interessante, foi aí o começo com a inteligência artificial, depois a gente continua. Que bacana, que bacana, e a gente percebe que, de certa forma, teve essa coisa de precisar beber lá na fonte, ir lá fora, de alguma maneira, especialmente pensando em quem é precursor, vamos chamar assim, olhando para a IA na área da saúde, como eu estou falando com vocês aqui, né? Mas acho que já não precisamos mais tanto assim ir beber lá fora, né? Pensando em profissionais na área da saúde no Brasil, que já conseguem hoje, dentro do nosso cenário aqui nacional, formar-se, né? A ter acesso a conteúdo, ter acesso à parte técnica, ter acesso... especialmente a inteligência artificial aplicada, né? Eu vou perguntar para o Léo primeiro aqui. Como é que tem sido isso na tua prática clínica e na conversa, nas tratativas com os demais colegas? Você percebe que para eles que não tiveram essa oportunidade que você teve, ou essa curiosidade, esse despertar mais cedo, isso é mais acessível hoje aqui dentro ou não? Eu percebo ainda que os meus colegas têm muito medo e receio da inteligência artificial porque eles não entendem. Não entendem as caixinhas. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Eles confundem a inteligência artificial com a transformação digital e confundem a transformação digital com fazer post de dancinha na rede social. Então a gente precisa colocar nas caixinhas. E eu falo para eles, ó, um médico com alma digital, ele é um médico que sabe dividir as caixinhas, que ele sabe o que é presença digital, sabe o que é rede social, funil de vendas, marketing, processos, sabe o que é, dentro da transformação digital, a gestão, que é muito importante, tomada de decisão baseada em dados, e dentro da assistência, que foi o que você me perguntou, você pode estar em 4 áreas, na prevenção, no diagnóstico, no tratamento e no acompanhamento dos pacientes. Perfeito. Isso tudo você pode usar qualquer tipo de tecnologia. Nesse caso, a gente está usando agora inteligência artificial. Então, como eles confundem tudo isso, a gente chama um estresse disruptivo. Então, mas agora está surgindo vários movimentos, como você bem falou, de pessoas que já entendem esse macro para ajudar os médicos a colocarem tudo isso na caixinha. E aí eu vou devolver a bola para o meu amigo Edson, porque ele tem uma função fundamental de quebrar essa barreira. Quero que você conte, também já pegando a rédea, como você tem quebrado essa barreira e ajudando os médicos a colocar na caixinha e perdendo medo. É isso aí. Era a minha próxima pergunta pro Edson, como é que tem sido essa experiência prática dele aí. Então. Só antes de você começar, eu vou perguntar, Anderson, tá legal a captura de áudio aí? O pessoal tá ouvindo a gente bem? Maravilha. Então, beleza. Sabe que manezinho fala rápido, né, cara? Qualquer coisa tu bota na velocidade -1, -2 aí, ó. Tem que botar isso no WhatsApp. O Léo, então, o que aconteceu aí depois que a gente veio do Vale? Então tem um cara nessa jornada chamado Jean, lá, meu parceiro, meu amigo na Unimed, que é um cara especialista em tecnologia. Perfeito. Nós sentamos em janeiro. Leandro, Jean, nós temos que rodar aí, cara, rodar o estado e levar o que a gente viu para os médicos. Só que mais do que a gente viu, acho que eu vou pegar um gancho aqui do que o Léo, é tirar o medo. É dizer para essa turma toda aqui, para os nossos doutores que eu conheço há tanto tempo, cara, que é só mais uma ferramenta. E agora eu vou te falar coisas que eu falo lá. Que é um robozinho. Que o robozinho já está no meio de nós há muito tempo. E, senhores doutores, a gente tem doutor de 30, de 40, de 50, de 60, mas não só doutores. Você qualquer profissional de qualquer área. Nós passamos por 4 gerações, JP.
2004. Eu tenho 47 anos, Léo. Eu comecei na máquina de escrever. Quando eu comecei estágio lá na Unimed Florianópolis, eu cheguei com um diploma de máquina de escrever. Pô, e lá já tinha uns computador Cobra, eu acho que era terminal Cobra, nem lembro, mas era aquilo. Não existia o Windows ainda. O Windows não estava na... Ou se tinha, desculpe aqui, mas naquela época tinha pirata, lembra? Então, assim, ó, a gente sai da máquina de escrever, vai para o Windows, vai para a internet e agora para a inteligência artificial, para o robozinho. E aí, nessa narrativa, que é uma mudança de era, Léo, ele já... Opa! E aí eu digo mais duas coisas para passar para ti, que antes de falar de inteligência artificial, 2 fatores, na nossa concepção, impactaram o mundo. E nós temos que entender isso. Múltiplas gerações convivendo no mesmo espaço de tempo, nunca visto antes na história da humanidade. Baby Boomer, X, Y, Z. Não vamos se alongar aqui, mas é só os senhores entrarem agora no seu robozinho e perguntar que gerações são essas. Então, o médico hoje não é só o médico que é o centro. Existem pacientes de diferentes gerações. E a outra, o aumento da velocidade, o aumento do aumento da tecnologia, nunca visto antes na história. Então, pô, peraí, Léo, a gente tem na nossa mão aqui um computador, que antes o computador da IBM, na década de 80, era os mainframe. Estamos falando de 40 anos. Então, inteligência artificial tem, sim, mas antes, vamos entender, vamos perder medo, vamos usar, porque ela não vai substituir ninguém, JP. Sim. Não vai. Mas ela vai deixar a tua vida melhor, vai fazer uma medicina melhor, como o Léo falou, vai fazer um diagnóstico melhor, uma anamnese melhor, vai ter uma prática médica melhor. É isso que a gente preconiza, é isso que a gente quer. Esse é o nosso papel aqui. Esse movimento que a gente está fazendo é um movimento de, ei, é só um robozinho. Sim. E separar o que é hype do que é realidade. Total. Pro lado bom e pro lado ruim. Total. Tanto no sentido do que é hype, de que vai resolver absolutamente todos os problemas que existem da humanidade, quanto o lado ruim de que vai causar todos os problemas que a gente pode imaginar. É uma responsabilidade muito grande, muito grande na tua fala, porque nós comunicamos isso. Os senhores não têm onde. Hoje a gente fica muito refém das fake news. Sim. No nosso tempo, aqui dessa mesa, era a Bassa, Almanac Abril, era a biblioteca, mas eram elementos confiáveis que a gente ia lá. Cara, hoje você... IA vai curar todas as doenças do mundo. Mentira. Hype. Mas tem gente que faz o mal, né, cara? Que divulga o mal. Tá isso perfeito e essa responsabilidade tem que ter sim. Com ou sem viés comercial, infelizmente a gente vive essa realidade, né? De pessoas que elas direcionam ou monopolizam até certo ponto os canhões de comunicação com notícias que não são reais, né? E aí a gente tem esse contexto onde o profissional da área da saúde, ele já tem tantas frentes de atuação, e aí o Léo, na história dele, trouxe algumas coisas aqui. Ele é profissional técnico, clínico, ele é empreendedor também, e agora mais essa veia tecnológica que muitos estão absorvendo, junto com o aspecto de marketing digital, muita coisa para rodar ao mesmo tempo, e como o Edson também trouxe, mudanças muito mais frequentes, né? A velocidade da mudança é muito grande. E aí essa segregação em caixinhas, Léo, como é que tem sido esse trabalho no contato, mais uma vez, com teus colegas, que você tem visto o dia a dia, a prática? Tem alguma receita para a gente ter essa separação das caixinhas? Ou é meramente cada um por si, Deus por todos? Excelente pergunta, porque, de novo, eu já até falei esse termo estresse disruptivo, né? Porque quando vem aquele mundo de informações na sua cabeça, você não sabe dizer, não, peraí, isso é uma ferramenta, isso é uma solução, isso é um aplicativo, isso é um site, não. Vamos entender as caixinhas. Primeiro, a gente tem que entender que como médico, como profissional da saúde, a gente está vendendo uma solução para o nosso paciente. E a solução pode vir em várias formas. Pode vir numa forma de um remédio, de uma cirurgia, de uma mudança de hábito de vida. Que tudo isso, você pode ter um remédio digital, você pode ter uma cirurgia de várias formas. Uma mudança de hábito de vida pode vir de uma forma digital, mas pode vir, às vezes, de uma forma de um abraço, de um aperto de mão, de um olhar, de uma escuta. Sim. E é isso que está se perdendo. Então, vamos lá. Qual que é o grande medo dos médicos hoje em dia? Que não é só dos médicos. Todo mundo que trabalha como máquina vai ser substituído pela máquina. É isso que eu falo. Se você demora 2 meses para conseguir uma consulta com o teu médico, demora 2 horas para chegar no consultório, meia hora para estacionar, fica mais meia hora na sala de espera e atendido em 5 minutos, esse médico, esse processo não tem valor. Perfeito. Então, se você trabalha como máquina, você vai ser substituído pela máquina. Agora, ao contrário, se você usa a inteligência artificial para otimizar esses processos e você consegue ficar com a consulta inteira olhando no olho do teu paciente, porque a inteligência está captando a voz, está transcrevendo, criando um prontuário melhor para você,
isso você humanizou o atendimento, você pode olhar no olho, entender o que ele está falando por trás daquela história, toda a carga emocional, toda a preocupação, tudo que implica na família. Puxa, eu vou deixar minha esposa, ou vou deixar meu filho, ou não vou ver meu filho crescer. Sabe, você consegue trazer essa humanidade verdadeira. Então, a gente consegue, e o Edson fala muito bem nisso, quando ele fala de gerações e pessoas, a gente consegue dizer que, olha, a máquina não vai substituir. A máquina hoje, a inteligência e todas as inteligências artificial e os tipos de inteligência artificial vão nos potencializar a sermos melhores seres humanos, porque a gente deixou isso de lado. Então, acho que esse é o foco. Faz todo sentido, e o Walter Longo fala sobre isso, né? Ele diz assim, eu não gosto da expressão inteligência artificial, que inclusive tem um livro muito bom, depois procure aí, Como os Dados Aconteceram. O Walter Longo fala sobre essa questão e diz, eu gosto da expressão inteligência ampliada. Isso. Né? Porque amplia a tua capacidade. Isso. Se a minha é menor, vai ser ampliada num patamar menor. Perfeito. Se a sua é maior, vai ser ampliada num patamar maior. A forma como você utiliza vai fazer toda a diferença, né? E o Edson tem toda essa experiência nesses treinamentos com os médicos, Edson. Então, ele começou como uma aula e a gente entendeu que não é uma aula, cara. É uma conversa, é tipo um fantástico de domingo à noite, sabe? Porque a gente não sai ali ensinando, a gente sai ali provocando e dizendo o que está acontecendo. E preocupado, principalmente no nivelamento e na humanização. Porque a gente tem um quadro lá que é o paciente digital. Vou fazer essa... Spoiler, o Léo é um doutor digital. A gente mostra, como o Léo falou, como o médico, utilizando ferramentas de IA no seu consultório, pode ser um médico praticar uma medicina melhor e ele ter mais tempo para ele. Como ele pode fazer uma anamnese num paciente sem ter que digitar. Perfeito. Então, a inteligência artificial, ela vai, se você não souber fazer anamnese, o robozinho não vai fazer por você. Então aqui é um exemplo bem prático. Mas é muito melhor olhar no olho da segurança ao paciente e você ter mais segurança ouvindo aquilo ali e depois, com uma outra inteligência artificial, discutir um caso clínico. Sim. Ou você acha que a gente acha que os médicos têm superpoderes? Não tem. Os médicos são que nem nós. Seres humanos factíveis a errar, a acertar. E então isso é uma mensagem que a gente passa, então que o paciente ele pode se cuidar e o médico tem ferramentas. E do paciente, do que gosta muito, eu sou apaixonado por dados também, se me permite, eu criei um quadro, né? Nós criamos um quadro chamado Paciente Digital. Em janeiro eu fui no meu médico, fui lá, Léo, e antes de ir no meu médico, ou depois que eu fui no médico, eu peguei e criei o meu GPT, o meu assistente, botei todos os meus exames da minha vida ali dentro, cara. E paguei os $20 por mês para o OpenAI. E desculpa, amigo, não é o prontuário que tem que cuidar, eu não tenho que delegar ao hospital o registro da guarda do meu exame, ou tal, a saúde é minha, e nem é o meu médico, olha o que eu digo para ele, você é o meu consultor de saúde, e o cara, mas a saúde é minha, não é tua, doutor. Bom, amanhã eu estou indo no meu médico, depois de 6 meses, estou aqui, vou falando com o Léo hoje, estou aqui com o meu resumo clínico, e eu vou chegar para o meu médico, meu Deus, muito mais, não empoderado, muito mais assertivo. Sim. Então, sabe que a relação médico e paciente, e assim, todo mundo hoje tem acesso a dados, né? Então, aquilo que antes eu não tinha como, eu tô com um anel aqui, cara. Esse anel custa R$193. Eu comprei pelo AliExpress. E ele faz as mesmas funções de um relógio que custa R$3.500. Então, Léo, frequência cardíaca, batimento cardíaco, meu sono, quantidade de passos. Pô, cara, se eu quiser acompanhar o meu pai, eu consigo acompanhar. Sim. Se o Léo quiser acompanhar um paciente, então assim, gente, é uma pizza, né? Essa é a conversa é essa. Então, para mim, eu tô muito com o Léo, muito contigo e dados, e o Léo na humanização. E a inteligência artificial tá no meio disso tudo. E é esse olhar, né, Léo? Porque da mesma maneira que o Edson colocou aqui, como detentor e responsável pela sua própria saúde, o médico também vai ter que entender essa forma com a qual o paciente chega na mesa para conversar de uma outra maneira, né? Porque isso durante muito tempo foi uma questão, eu diria assim, quase de respeito à proficiência técnica do médico, uma discussão com o paciente. E agora a gente tem talvez um contexto um pouco diferente, óbvio, em muitas circunstâncias com meias verdades,
Isso é fato, Sim. né? O paciente chega com algumas verdades que ele leu ali na internet, no Wikipedia ou numa pesquisa no Google. Por outro lado, com essa capacidade de deter os dados em mãos e apresentar para o médico também é um outro ponto que precisa ser levado em consideração, né? E aí entra aquela coisa da humanização que você falou, né? De ter essa empatia, de se colocar no lugar do paciente e não menosprezar a capacidade do que ele tem para trazer para a mesa, né? Perfeito. É muito interessante o que você falou, você pegou num ponto crucial. Eu acho que foi 2012, 2013, o Prêmio Nobel de Economia foi baseado na simetria de informação. Perfeito, exato. 2013, salvo engano. E o que acontece? Claro, eu não sou economista, mas eu gosto dos meus pulos. E o que acontece? O modelo de saúde do passado, médico, era baseado na simetria de informação. Exato. O médico sabia tudo, e o paciente ia lá para tudo que o Deus que estava no pedestal falava, o paciente tinha que aceitar. Só que não só esse modelo de saúde baseado na simetria de informação mudou com a transformação digital, mas todos os modelos de negócios baseados em assimetria de informação estão mudando. Sim. As universidades, que eram donas do conhecimento, daí começou essas plataformas abertas, a própria saúde e a medicina. Só que veio a transformação digital. E o médico não acompanhou essa transformação digital, que é exatamente o que você falou. O paciente está tendo os dados cada vez mais fácil, cada vez mais à mão, cada vez mais entendíveis por ele. E agora com a IA é outra pancada mais ainda, porque além de ter os dados, ele tem os dados processados, organizados, estruturados e mais do que isso, de uma forma fácil para ele. Então hoje o paciente chega não só com os dados deles, como o Edson chega, ele chega com os dados mastigados, ele chega para falar, para discutir com o médico dele. Ele não chega nem só para informar, porque antes o médico tinha informação. Desafiando a tua autoridade, Léo. Exato. Aí que tá o ponto, desceu do pedestal. Porque antes eu te desafiava. Antes eu não te desafiava porque você tinha informação. Depois eu cheguei com informação. Agora não. Eu chego com a minha informação e mais mastigado, mais a inteligência por trás dessa informação. Então por isso que a gente está vivendo um mundo maravilhoso e é fantástico estar podendo viver essas transformações da máquina digital até o ChatGPT. E aí, eu vou voltar ali para 2019, que durante o mestrado, na minha turma a gente discutia sobre a necessidade de uma interface amigável para que a inteligência artificial chegasse no consumidor final, no B2C, né? Porque a inteligência artificial era uma coisa de programador, ok? Perfeito. De pessoa que trabalha na área de tecnologia. E aí veio o ChatGPT, né? Para, de fato, comprovar que o que estava faltando era um Windows da inteligência artificial, uma interface amigável para o usuário final. E a minha pergunta, Edson, como é que tem sido isso hoje nos treinamentos que vocês têm ministrados? O foco é mais em LLMs, em inteligência artificial generativa, ou o pessoal também tem buscado muito saber a respeito de outras inteligências artificiais que tenham, por exemplo, aplicação em radiologia e etc.? A gente divide isso em 2 horas, esse nosso bate-papo, é como se fosse uma peça lúdica, e é lúdica porque tem participação de médicos ao longo desse letramento. E aí a gente elaborou o seguinte, eu faço uma parte inicial, que eu não sou especialista, eu sou o generalista e o cara que está falando como você. Perfeito. Só que tem o Jean, que é meu parceiro, que é a cara de TI, e a gente botou o seguinte, o Jean é professor, e o Jean preparou todo um material, aí é muito legal, sobre a história da IA, que a IA já está entre nós, aí ele mostra Netflix, mostra o Waze, por quê? Para o médico entender que não chegou em novembro de 2022. Exato. Essa já está, só que dados, processamento, tudo convergiu agora, que a gente chama, eu não gosto dessa expressão, né? Porque tempestade não é bom, mas é uma tempestade perfeita que a gente está vivendo para isso aqui agora. Uma conjunção de fatores que, explodindo. Só que tem muito hype, como tu falou. E aí, de forma prática, o que a gente viu? Que a gente já passou por mais de 1.000 médicos. A gente já foi mais em 18 cidades. Então, agora não é mais assim, ó, a gente testou a tese, sabe? Na primeira, a gente voltou 10 casinhas. Quantos de vocês usam o ChatGPT? Tinha uns 40. Desculpa, alguém... 2 levantaram a mão. Não. Aí nós entendemos que tem que voltar, porque nem um aplicativo correto
eles sabiam baixar e não é culpa deles. Aonde vai? Se tu baixar aqui, se der para minha mãe vai baixar errado. Se eu não baixei errado também. E aí o nosso foco é no quê? Depois desse nivelamento, a gente mostra 3 tipos de IA. A IA preditiva, generativa e especialista. Perfeito. E bota 3 exemplos. De uma generativa que pode criar um vídeo, um tal, alguma coisa para fazer um prontuário. Um prontuário não, um pós-operatório melhor, que o Léo vai mostrar um exemplo depois. O outro para explicar para ele que quando o médico vai fazer um exame de imagem, tem um robozinho guiando ele, é uma IA que estudou muita imagem. Já viu bilhões, mas não é mágica. A gente até brinca, né? Como é da ilha, não é bruxaria. Sim. É matemática, é engenharia. E a outra IA é a IA especialista, generativa... Preditiva. E a preditiva, que aí também a gente mostra casos que já tem universidades que podem prever câncer, determinados tipos de câncer, antes mesmo dele existir, pelos padrões já pré-estabelecidos de determinados comportamentos. Então, dá para ver que não é tão difícil assim, né? E aí, para fechar, Léo, eu digo que o difícil é fazer medicina. Sim. Estudar 6 anos, depois mais 3, e aí, Léo, continuar a vida inteira estudando. Que daí eu acho que a inteligência artificial para o médico... ela serve uma ferramenta espetacular. Por quê? Porque o médico hoje pode estudar, não precisa saber inglês para estudar inglês. Não precisa mandarim para estudar o que tem na China. Antes, como é que era para estudar, Léo? Então, o médico é abastecido com muitos artigos, muito estudo científico. E tem uma plataforma que eu posso falar que 1/4 dos médicos americanos usam, chamado Open Evidence. Que, cara, para eles, quando é apresentado a primeira vez, é que nem doce para criança. Pro cara que gosta. Então eu acho que, como o Léo falou, como a gente está falando, é uma ferramenta. Em nenhum momento a gente está dizendo, ela vai fazer por você, ela vai fazer por você. Ela não vai fazer por você. Sim. E a gente já teve nessa mesa aqui com alguns outros convidados uma conversa nessa linha de que há uma similaridade muito grande entre o que o médico faz e o que um modelo de IA treinado faz também. No seguinte sentido, de que o médico ele faz uma curadoria de dados. Exato. Né? Ele faz anamnese, ele olha exames clínicos e junta esses dados todos para chegar num entendimento a respeito daquela situação. E muitas vezes, de certa forma, preditiva. Né? Então, basicamente, esse usar os dados para fazer inferências já é algo que está no dia a dia do médico. Né, Léo? Exatamente. E é isso. Tinha um médico lá em Blumenau, o Dr. Juarez Nogara. O Dr. Juarez Nogara é um médico bem antigo, sabe? E todo mundo respeitava muito ele, porque falava assim, o jeito que você entrava na sala caminhando, ele já dava o diagnóstico. Porque ele conseguia capturar alguns tipos de dados. Isso. É o jeito que você estava com o pescocinho assim, de lado. São o jeito que você... Os hiperparâmetros do modelo. Exatamente. As variáveis mais relevantes e os pesos de cada uma delas. Exatamente isso. E ele sabia exatamente o peso de cada uma delas. Isso você não adquire, assim, com poucos anos. Você adquire com muitos anos de prática. Big Data. Exato. Uma grandíssima base de dados. Perfeito. Né? E é isso que chamou muito a atenção da gente, minha atenção, durante a pandemia. Porque esses grandes médicos que tinham esse valor enorme, eles ficaram apagados durante a pandemia. Porque todo mundo foi para a rede social. Sim. E todo mundo, os que já sabiam, os algoritmos já sabiam o que fazer para aparecer, se tornaram mais relevantes e autoridades no assunto em relação a quem realmente tinha o peso, quem sabia. E isso, inclusive, aconteceu comigo durante a pandemia. Eu não fazia rede social de cirurgia plástica. Era no boca a boca, sabe? Ali foi um marco. E os pacientes começaram a chegar e perguntar para minha esposa, que é nutricionista, falou assim, o Léo tá doente, morreu, aconteceu alguma coisa. Porque eu não existia mais para os meus pacientes, porque eu não podia operar no hospital, não saía, não aparecia para ninguém. Isso me deu um clique, falou, gente, eu realmente morri. Então eu tive que realmente me reinventar e quebrar meus preconceitos contra a rede social e fazer uma publicação ética e responsável, informando com conteúdos relevantes para realmente buscar autoridade. E o nosso intuito hoje é, através dessa dor que eu tive, que eu quase parei de fazer medicina, como vários médicos pararam durante a pandemia, para voltar a fazer medicina. Então, um dos propósitos de vida que eu tenho e que o Edson tem, que o ADX tem, é isso. A gente está pegando pela mão esses médicos, falando, olha aqui, doutor, esse é o ChatGPT correto, essa é uma rede social correta, para voltar a ter relevância esses médicos que são muito valiosos, que nenhuma máquina substitui. É muito boa colocação e
infelizmente, a gente ainda vivencia essas consequências, segundo, terceiro, quarto nível de consequências pós-pandemia, que é confundir-se autoridade real com autoridade virtual, né? Que em alguns casos existe uma interseção, obviamente, mas na maioria das vezes a gente sabe que são coisas totalmente diferentes. E como solução para isso, a gente tem diversas possibilidades, mas acho que a principal delas é literamento, né, dos profissionais que são profissionais de valor, tecnicamente falando. E acho muito legal, acho que esse é um momento interessante para vocês apresentarem um pouco do que é o ADX. Edson, quer? Pode, vai você que depois eu vou. Então tá, deixa eu... A gente tá bem sincronizado. Estamos bem alinhados e eu queria só mostrar antes de falar do ADX, isso aqui é uma ferramenta de IA de grande valia para os médicos e os profissionais que estão aqui nos vendo. Isso aqui é um gravador de voz com inteligência artificial. Então é impressionante como aí tu tá na jornada, né? Então as ferramentas que tu perguntou do médico, aquela hora eu fui ali na mochilinha, pegar, chama-se Plaud, é chinês, e aí eu sempre falo, eu comprei em 12 vezes R$100 no Mercado Livre, cara. Foi a melhor aquisição que eu tive esse ano, porque a gente faz reuniões, médico vai muito em palestras em inglês, tu liga isso daqui, você ouve, transcreve, então fica aqui a dica, ó, uma dica aqui prática, Plaud, ferramenta de IA. Então, nesse movimento todo, também tem uma característica importante, eu conheço o Léo já há bastante tempo, já há 15 anos nessa jornada, então já tive aula com o Léo, inclusive, sobre inovação há 15, né, Léo? 15, 14 anos atrás. Isso aí. A gente ficou, eu lembro, 2 dias no Hotel Fazenda, foi toda a diretoria da empresa, alguns executivos falando de futuro há 15 anos atrás. Então nada é por acaso. Porque é importante, eu acho que quando se surge um movimento, ele não pode ser um evento. Ele tem que ter uma causa, ele tem que ter um propósito. E aí o cara nos seus 47 anos, cada um, o Léo com o seu, tu também, eu dou algumas palestras por aí também pra gurizada, porque tem que estudar, né? Pra estar nessa mesa aqui teve muito estudo, né, cara? Muito estudo. E aí eu conto nessa palestra que a gente tem 3, sei lá, cara, estudar, trabalhar e devolver. Tem gente que devolve antes de trabalhar, tem gente que nem estuda e já devolve. Então, cada um tem a sua ordem da vida. Então, cara, acho que nós estamos, eu pelo menos, o Edson Cascais, aí tu tem que encontrar alguns nessa jornada. Junto conosco aqui tá o Léo, também tem o Otero e o Alisson, são 4 caras que, cara, vamos fazer um movimento, cara, vamos fazer de letramento para médico, vamos falar com esses médicos, não é para eles procurarem a especialidade dele, a gente não está falando de como, sobre células, eu não sou médico, então, mas, cara, tem alguém. E aí, cara, quando tu encontra 4 incomodados, alguma coisa vai acontecer, porque cada um teve um perfil nisso, a gente foi falar com as entidades médicas para ver se fazia sentido, falamos com a CM, falamos com, faz todo sentido, com o CRM, e aí a gente foi falar com o ecossistema, não usando uma pesquisa de dados, mas validando empiricamente, assim, ó, cara, faz sentido. Então, cada um deu um pouquinho, cara, a gente tá fazendo esse movimento, tô muito feliz por isso, cara, muito feliz por estar sendo um braço, tá ligado? Por ser um meio, porque as pessoas nos veem, engraçado, não como referência, mas com respeitorência, pode ser, cara? Acabei de inventar essa palavra, a gente vê com respeito e com referência. Então, o cara te olha assim, cara, procura o Edson, procura o Léo, porque, os caras estão estudando inteligência artificial. Eu acho que é muito isso, sabe? Então, o ADX, vou passar pro Léo, o Léo tem um manifesto lindo, cara. Eu acho que vou deixar para ele aqui falar, porque é de médico para médico o ADX, para vocês entenderem. O ADX é de médico para médico e não é só aqui. Para mim, eu sou meio bairrista, né, cara? Sou manezinho, cara, sou torcedor do Avaí. Eu queria que os médicos de Florianópolis todos fossem, porque eles vão cuidar dos meus caras aqui, da minha torcida, dos meus entes. Mas é por quê? Porque esse cara vai ter uma prática médica melhor. Cara, tu vai ter uma vida melhor, cara. Tu pode ter certeza. Mas se tu usar ela errada, ou se tu começar errado, aí tu pode ter uma vida pior, porque tu tem medo, né? Daí eu digo pra ti, tu entra no avião hoje. Porra, tu viaja seguro no avião, né? Imagina 50 anos atrás, entrar no avião. Segurando aquele negocinho que não pode falar aqui. Cara, é muito mais seguro voar hoje. É a mesma coisa, vou passando pro Léo. Eu ir num médico que usa inteligência artificial com sapiência, eu vou me sentir muito mais seguro. É sobre isso, é essa conversa. E o ADEX surgiu com esse espírito, com esse movimento, mas aqui vamos falar com o patrono aí, com o doutor Leonardo, doutor ADEX, por favor. Tem tanta coisa na sua fala que poderia ser mais... a gente já pode marcar os próximos 5 podcasts só por causa dessa última fala, mas vamos falar...
Uma coisa que me chamou a atenção, quando eu fui lá na Singularity, foi na NASA Ames, e ali tem um museuzinho, tem uma roupa de astronauta. E aquilo me chamou a atenção. Naquela roupa de astronauta, eu falei, olha a roupa que os caras usaram para ir pro espaço. Tinha cadarço. E tinha velcro. Os caras usaram velcro e cadarço para ir pro espaço. Daí você olhava as coisas e falava, meu Deus do céu, os caras são mais loucos que a gente, porque daquela época fazer isso. Pode crer. E aí eu aprendi uma coisa. E a primeira aula que a gente teve foi com o chefe de lá. E ele falou, vocês não têm ideia onde vocês estão, o que acontece. É porque assim, quando a indústria aeroespacial, para lançar o homem na Lua, ele falou, naquele momento surgiram 11 novas indústrias para desenvolver. Era a indústria, estou falando, de combustível, de termocondutor, de nutrição, de produto, então, de medicamento, sabe, surgiu, e isso estimulou muito, deu um grande avanço na ciência, como as guerras. E aí você para pensar, realmente são coisas que, quando a gente para olhar, além da superfície, como faz todo sentido. E é o que a gente está fazendo na Dex. Por que faz todo sentido? A gente começou, vamos fazer um evento. Um dia para treinar os médicos, uma reunião, 2 dias, vamos ensinar. Só que o que aconteceu? Conforme a gente foi conversando com as pessoas, todo mundo quis participar. E esse evento se transformou num movimento, que é o que o Edson já está fazendo, um movimento pelo Estado e pelo país, porque todo mundo quer estar junto, todo mundo quer participar. O fato da gente estar aqui faz parte do movimento, e as pessoas que compartilham dos mesmos ideais, e esse movimento vai culminar no dia 17 e 18 de outubro, com alguns especialistas que a gente vai trazer, com a sua presença também, né, Jorge? Pode contar comigo. Que a gente vai estar lá letrando os médicos, fazendo, mas que também não vai parar lá, porque eles vão sair de lá com algumas ferramentas práticas para começar na segunda-feira, mas vão sair também muito provocados, instigados. E o que a gente fala, é um evento que se transformou num movimento, mas o principal, da vida real para a vida real, sem hype. Porque qual é a grande dificuldade para os médicos hoje em dia? A gente trabalha muito no dia a dia, pagando incêndio, a gente não tem tempo para fazer aquela inferência nem abstração. Eu ir lá num evento, a maior parte dos eventos que eu adoro, que eu vou também, dessas grandes empresas, você vai lá, é tudo muito maravilhoso, mas tá, e para mim, como médico, no consultório, como é que eu faço a inferência e abstração para aplicar isso na prática, na frente do meu paciente? Lá não. Lá vão ser pessoas que já trabalham com ferramentas validadas, com profissionais validados. É gente que está lá para contar a experiência do que está acontecendo na vida real. Então esse vai ser o nosso grande diferencial. E mais do que isso, a gente vai ter alguns helpers, os ajudantes, que vai estar do teu lado, vai pegar na tua mão e falar aqui, ó, você agenda horário, vem cá, abre seu notebook, abre seu celular, eu vou te ensinar como acessar o ChatGPT, vou te ensinar como, enfim, baixar uma outra inteligência artificial, um Firefly para reunião, o que for, vai fazer você realmente sair com a ferramenta funcionando naquele momento. Então, acho que isso é o mais importante. Que legal, porque nos treinamentos que eu faço sobre inteligência artificial, a pergunta que eu mais respondo é, mas qual é a melhor ferramenta, por exemplo, conversacional? Qual é a melhor ferramenta de LLM? E a minha resposta é sempre a mesma. Depende. Do que se enquadra, do que faz sentido para você. E quando a gente pega um uso de casos assim, específico, como é o caso da medicina, a gente consegue eliminar esse custo da curadoria de todas essas ferramentas, do médico ter que testar um monte de coisa para ver o que é que funciona para ele. Porque alguém que é do segmento, que faz o que ele faz, já foi lá, já testou e diz, faz o seguinte, vamos pelo simples, vai por aqui que esse caminho aqui vai funcionar para você. Né? Então, olha só, eu acho que antes da gente ser médico, ser engenheiro, ser o que for, a gente é uma pessoa, né? Eu falo isso, é um CPF, né? Sim. Cara, e tu tens um hobby, né? É isso. Eu tenho o meu, né, cara? Eu gosto do Avaí, cara, eu gosto de videogame, gosto de amigos, gosto de família, tudo certo. Só que amigos e família não dá pra botar no ChatGPT, fechou? Vamos combinar assim, fechou? Mas, cara, o Avaí dá, né? E aí nós contamos, porque o que tu falou é muito importante. Os caras acham, pagam uma ferramenta, pagam 2, pagam 3, quando vê, chega no cartão de crédito, $100, não usa nenhuma, cara. E aí aquele café não presta mais. Mas, homem, tu tava tomando leite. Sim. Cara, e assim, ó, é isso, tá? É sobre isso. Aí eu digo que eu uso só uma ferramenta, ele já fico de... Porque, pô, se é o cara... cara, eu só uso uma, eu não sei quantos, eu uso só o ChatGPT, ele é meu assistente. E aí, para determinadas outras funções, eu uso outras ferramentas. Só que o ChatGPT me ajudou a desistir da candidatura a ser presidente do Avaí. Por quê? Porque eu usei ele de forma correta, aprendi com meu amigo Jean, que é o que deu a aula, criei meu projeto,
beleza? Eu tô no 4, coloquei meus documentos de campanha, todo o processo eleitoral, orçamento, tudo. Compartilhei com mais 4 caras, que é isso que a ferramenta faz. É isso que a ferramenta faz. Todos os dados públicos, ok? Então, tive com a preocupação, a LGPD, o Avaí é uma entidade associativa, os dados estão ali na internet. Pronto, cara. Tá ali, cara, na mão. E aquilo, obviamente, eu brinco na palestra, mas é verdade, todo dia ela me acorda. Desiste da candidatura, a tua vida é bem melhor. Por quê? Uma coisa que tu vai aprendendo usando a ferramenta, né, Léo? Que o ChatGPT, né? Ele nunca para, né? Se tu não parar, ele nunca para. Ele sempre vai conversar contigo. Ele sempre vai, e aí, tudo bem? Não tá sim, vamos ficar bem. Ele vai tentar fazer tu ficar bem. Por isso que ele não é um psicólogo. Também, que a gente vê de uso errado da tecnologia, cara. Então, assim, ó... Eu quero pular depois disso aí. Vai lá. Não, sabe por quê? O que o JP chamou e você falou é assim, ó. A gente também vai ajudar os médicos lá a desenvolver um senso crítico sobre a melhor escolha. A da ferramenta. O GPT te ajudou e é o que você falou, que a gente vai ter a curadoria. A gente, claro, a gente vai desenvolver isso de uma forma mais elaborada, mas imagine 4 situações. Se aquela ferramenta diminui o custo, se melhora o resultado, melhor experiência do médico e melhor experiência do paciente. Ou melhor experiência do prestador e a melhor experiência do cliente. Esses 4 pontos. Se atinge esses 4 pontos, é uma situação que vale a pena. Por exemplo, Uber, melhor resultado, não precisa nem dizer, mais barato, menor custo, melhor experiência do passageiro e melhor experiência do motorista, certo? Então agora, se você pegar esse framework, você pegar essa lente, colocar isso, e tudo que você enxergar, se atingir esses 4 pontos, é uma ferramenta boa, para mim, naquele momento, naquela situação. Perfeito. Pode ser que para outra não funcione. Então é isso, a gente vai ensinar os médicos a pensar digitalmente em cima de uma melhor escolha. Outro mito que a gente também... IA não é só para o hospital de ponta. IA não é só para quem tem tecnologia. IA, não, cara. IA é para você. Pro teu CPF, como eu dei o exemplo do Avaí, pode ser da pescaria, pode ser da viagem que tu vai fazer. Pegue uma LLM e comece a interagir com ela. Mas ela é pro CRM, cara. É pro cara entender, nosso foco é o CRM. CRM que eu digo, é o médico, sabe? A gente tava, vamos fazer para profissionais de saúde. Não, cara. Nosso evento, a nossa trilha, por isso o Léo tá aqui, né, cara? E aí o Léo é o coração disso mesmo, porque de médico para médico, a gente só tá dando, como é que fala, o suporte todo necessário, mas esse letramento médico, porque a gente sabe também, JP, que o médico, ele aprende com o médico. Só pra gente entender. Porque tem o Léo também, ele foi econômico aqui, mas ele já rodou alguns países que dentro do propósito de vida dele é letrar. Sim. Não tem como. Então tem gente que sai para letrar, tem gente que sai para outra, para liderar. E o Léo correu 5 continentes aí ao longo da vida, levando conhecimento para facilitar a medicina. Eu acho que é isso que a gente quer, facilitar a vida do médico. Eu gostei muito dessa lente do Léo, porque, né, na verdade, serve para tudo. Que o Léo trouxe aqui, ó, se a gente pegar para o modelo de negócio, botar esses 4 parâmetros e olhar as coisas assim com esses 4, cara, tudo certo. No final, o Smile vai ser feliz. O Smile vai ser feliz, cara. Eu acho que essa é isso o movimento. Agora vocês arrumaram uma dor de cabeça, tá? Porque vai surgir uma pressão enorme pelo AHX. O Artificial Intelligence Healthcare Experience, né? Para todo mundo da área da saúde, tá? Porque esse agora é só para médicos, né? Mas corroboro muito do que você colocou, porque no nosso trabalho na Economédica, atendendo a área da saúde de uma maneira geral, a gente tem um ganho de escala enorme, utilizando inteligência artificial, obviamente, para, assim como você fez para analisar, por exemplo, o seu caso específico para a campanha presidência do Avaí, a gente utiliza para um sem fim de coisas. Hoje a gente, por exemplo, faz análise de região para ser colocada uma nova unidade daquela clínica. Ou se faz sentido ou não essa tua lista de prospecção que você tem aqui quando você trabalha no B2B na área da saúde, você é fornecedor de algum insumo. Eu tenho essa lista de prospecção aqui, eu faço o ICP do teu negócio, dos teus clientes, e consigo comparar para ver se essa tua lista é quente realmente ou não. Então tem um sem fim de funcionalidades ou de possibilidades de negócios dentro da área da saúde, mas obviamente que sem dúvida para o profissional médico, clínico, tem demais, né? Ô JP, mas olha que interessante que você está falando. É que o médico, como ele está tão focado no operacional apagando incêndio, ele ainda não chegou nesse nível de maturidade que as outras áreas que ele tem que trabalhar já estão. Por exemplo, a área de gestão, por exemplo, a área de marketing. Ele está começando a ter maturidade na área de assistência. Sim. E lá no ADX a gente vai falar, existem essas 3 caixinhas.
Tem a assistência, que você tem, é o mínimo, é o que... Mas tem a gestão, até para poder conversar com o JP, para entender, olha, como ele está fazendo, o que está fazendo, e toda a questão de marketing, de a comercial. presença, o Léo chama de presença digital. Perfeito. Cara, que é o seguinte, isso é que a gente estava discutindo no almoço ali, né? E é gerações, novamente. Meu pai gosta de ler, meu afilhado gosta de ver vídeo. Então, se o médico me prescreve um pós-operatório por vídeo, talvez o meu afilhado vê. Mas se ele manda o vídeo pro meu pai, talvez o meu pai não vê, porque o celular do meu pai nem no vídeo toca. Sim, personalização. Olha. E hoje, então, agora, presença digital. Pô, então quer dizer, cara, mas eu não sei falar, o médico não tem que saber falar, o médico tem que saber atender. Não é todo mundo que tem desenvoltura, não é todo mundo tem a capacidade de devolver, de letrar. Cara, faz um videozinho. Vamos usar o Reijin, por exemplo, VO3. Eu não sei, secretária, vem aqui, secretária. Tô dando... Não precisa contratar uma agência, uma produtora. Tu tens isso aqui na tua mão para tu gravar, por exemplo, um pós-operatório. E aí, eu posso fazer tanto por texto, por vídeo, já tá lá pronto, é só mandar. Então, o Léo traz muito isso e eu, no começo, estava muito focado, engraçado, eu sempre digo, né? Sozinho tu vai mais rápido, junto tu vai longe, né? Mas bem, bem. E se tu não é bem isso que ele fala. E se tu acerta os teus mesmo, é o perigo, tá ligado? É isso aí. Se tu acerta os teus, é o perigo. Então, assim, é um perigo. E aí, quando o Léo trouxe da presença digital, é verdade, homem de Deus. Eu tava tão focado na assistência, aí o Léo me fez olhar, cara, Boca... Não é todo mundo, meu apelido é Boca, tá? Eu sou Edson Cascais, meu apelido é Boca. Não é todo mundo que tem esse entendimento de Instagram, de posicionamento, e não é só o Instagram, de fazer e devolver, de cuidar. Sim. Então, o ADEX também vai ter uma trilha que vai cuidar desse posicionamento digital. E assim, ó, na boa, cara. Tu não precisa saber muito, porque, novamente, eu também tenho uma fala que o mundo mudou com o iPhone, né, cara? Porque com o iPhone tu passou a digitar só com o dedão, né, cara? Porque os outros é só pra segurar o telefone, fechou? Antigamente era o BlackBerry, beleza? Daí tu usava aqui, ó. Tu faz isso aqui com o dedo, homem. Não precisa nem do computador. Eu acho que é por aí, sabe? Acessibilidade, praticidade e, novamente, a gente nunca quer perder a essência. Eita, todo mundo na mesma página. Tu não tá atrasado. Atrasado é se tu vê tudo isso e não começar amanhã. Sim. Aí eu digo que tu estás atrasado. Mas se tu não viu, tem o ADEX, qualquer coisa tem o Léo aqui, vem conosco. Vem no movimento. É o ROI e o COI, né? O ROI é o retorno de investimento e o COI é o custo da ignorância. Perfeito. Então, é justamente... E quando você fala... Tem meu amigo japonês da residência, o Fernando Nakamura, e ele era sempre o primeiro de tudo. Ele foi o primeiro a comprar o iPhone. Eu falei, cara, e aí? Como que é ter o iPhone, né? Ele falou, nossa, é muito bom. Não, mas por quê? Não... Você não precisa ser inteligente para parecer muito inteligente. Daí, como assim dele? Olha os vídeos que eu tô fazendo, olha as apresentações, olha o que eu tô fazendo. Daí ele passava que todo mundo ficava, olha. É isso. Exatamente. Quem adota primeiro ali a tecnologia. Exatamente. E aí sai na frente, não tem como, né? Com certeza. E depois vai estar igual para todo mundo, tá? Sim, vai estar igual para todo mundo. Tu imagina entrar no médico sem computador hoje? É isso. 30 anos atrás. Vai estar igual para todo mundo, mas se você ficar por último, você tá ferrado. Né? Vai ficar atrás, que nem o time do estreito lá do outro lado, né, cara? Aí, ó, vai ficar do outro lado lá. Mas é a mesma coisa. Você imagina alguém... Hoje você imagina você ficar um dia, uma semana sem usar o WhatsApp. A gente faz gerenciamento de tudo pelo WhatsApp. Eu falo com a minha secretária, fisioterapeuta, com o hospital, tudo. Mas daqui a um ano me cobra. Você consegue ficar um dia sem usar a tua inteligência artificial? É o mesmo nível de entremeio na sua vida. O nosso cara da OpenAI, o Sam Altman, disse que daqui a 2030 a gente não vai acreditar como a gente vivia sem inteligência artificial nos dias de hoje. Ele falou 2030, ele vai olhar para trás, meu Deus, como é que vocês tinham? Como pensar ali em 2011 que a gente não usava o WhatsApp no trabalho. Então, 2012 foi quando o WhatsApp entrou no trabalho. Meu Deus. É uma virada de chave. 13 anos. Uma virada de chave tremenda. Eu não sei dizer como eu fazia isso. Pois é, a gente não sabe mais. Eu tinha um iPhone em 2000, eu lembro com o iPhone em 2008, 2007, 2008. Exato, mas não tinha WhatsApp. O WhatsApp a gente usava até pessoalmente, né? Aquela coisa ali era meio que uma rede social que a gente usava, como teve a época do ICQ, do Mirk, né? A galera mais antiga vai lembrar. Mas entrou no trabalho mesmo, no dia a dia do trabalho profissional, se fazer parte como ferramenta, 2012. É isso também, essa é a mesma proporção, é isso que está acontecendo. E agora eu vou aproveitar a provocação, porque a gente está indo pro finalzinho aqui, infelizmente. Mas muito rápido. Boa. Pra fazer a pergunta que eu faço para todo mundo que senta aqui. Gestão do tempo. Porque com tudo isso, desafio enorme é gerir o nosso tempo
para conseguir dar vazão ao que a gente precisa para ter qualidade de vida, para estar antenado com o que está acontecendo no mundo, não só de tecnologia, mas de geopolítica, que tem desdobramentos e com a velocidade da informação, desdobramentos ainda mais rápidos, né? O fim da assimetria das informações, como o Léo colocou. Esse mundaréu de coisas e a exigência de ser bom pai, ser bom marido, ser boa esposa, ser boa mãe, ser bom profissional, tá estudando todo dia, tá cuidando da saúde, etc. Como é que a gente faz para gerir o nosso tempo? Se vocês tiverem alguma dica para compartilhar com o nosso público aqui. Pô, eu tenho, bate pronto assim, ó. Cara, respeite a tua ignorância. Talvez demorei muito para entender a profundidade dessa frase e essa frase me faz muito feliz hoje. Características as pessoas têm, tudo certo, e de repente a gente quer ocupar tantos espaços ao mesmo tempo, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer ouvir todo mundo ao mesmo tempo, e quando tu vê, tu perdeu muito tempo, muito tempo. E é assim, cara, novamente eu sempre me refiro à minha idade, porque minha idade conta a minha história, né? Então se eu sou um cara de 90 anos, pô, a minha história é 2 vezes mais do que a minha. Então ele é sábio, não é porque ele é velho, ele é sábio porque ele sabe. Então, e eu entendi em algum momento da minha vida que, cara, ninguém é super-homem. Meu tempo, eu divido ele muito bem com outras pessoas, então olha a minha cabeça, então é com quem eu quero andar. Não o tempo. O tempo, para mim, pode ser... Entendeu? Assim, o que, cara... Então, assim, se eu não sou bom nisso, eu vou encontrar alguém que eu sou bom. Mas não é só ser bom. Cara, tem que valer o meu tempo estar do lado dele. Tem que valer o tempo estar aqui, cara. A única coisa que não volta é almoçar com os meus pais. É eu, cara, eu viajo bastante, mas eu poder ficar um final de semana em casa com a minha namorada. E, cara, é sobre isso. Então, eu perdi o regimento interno, sacou? Dos horários e tal. Porque se eu quiser acordar às 4h30 da manhã... Esperar os passarinhos chegar às 5h15 e de repente o Léo tá acordado, porque eu sei que acorda cedo. E é sobre o tempo. Então, fazendo analogia com futebol, que você gosta muito, eu não preciso ser o melhor jogador, eu preciso estar no melhor time. Exatamente. É isso? Com pessoas com o mesmo... Olha, não quero falar propósito, que virou muito jargão, sabe? Cara, que consigam ter os mesmos valores, perfeito, a mesma coisa assim, ó, e não é uma competição, porque se tu entrar para competir, cara, tu já vai... Já perdeu, acho que é mais... E na idade, aí eu digo sempre, por favor, fazer a minha idade, é porque tu tem que construir algumas coisas e viver algumas coisas na vida. Então eu já perdi alguém, eu já ganhei alguém, eu já vivi emoções, então tem muita gente querendo apressar tudo isso, talvez uma mensagem nossa aqui, que é legal. Então o teu tempo, cara, não compare muito ao Léo, ao Edson, porque as pessoas às vezes querem comparar, assim, não, cara, tem um estágio de maturidade para estar aqui, né? Tem uma calmaria atrás dessa ventania. Mas depois que tu encontra a calmaria, meu irmão, é sobre isso. Andar com quem vale a pena. Maravilhoso. Concordo com tudo que você falou. Eu queria acrescentar uma ferramenta que eu utilizei, né? Eu, com a ajuda de uma amiga minha, na época eu estava montando consultório, eu gosto dessas coisas, a gente montou uma planilha de Excel. E a planilha de Excel era como se fosse a minha agenda. Certo. Os horários do dia, e a gente calculava o tempo, a gente fez todo um cálculo de tempo. Por quê? Quando eu só faço uma cirurgia por dia, quando eu faço, não são todos os dias que eu faço cirurgia, porque eu visito o paciente em casa. Então eu criei todo um mecanismo que eu precisava encaixar no limite de horas do dia. O dia só tem 24 horas. Fazer o Tetris. Ali, exatamente, né? O Tetris. E nesse Tetris chega uma hora que você tem que botar, olha, peraí, tem a hora do filho, a hora do lazer, a hora do esporte, a hora dos amigos. E o que acabava acontecendo? Toda vez que você ampliava uma hora, você tinha que roubar de algum lugar. E da onde é que a gente vai roubando? Isso começou a ficar claro para mim. Você rouba do amor, da família, dos amigos, você vai arrancando de você. E aquilo começa a perder o sentido. E qual é a ferramenta maravilhosa? É a liberdade de poder dizer não. Pode crer. Quando eu aprendi isso, tomei algumas decisões e é libertador quando você diz não, mas com a consciência tranquila, não, porque eu não consigo, eu não posso, tenho prioridades. E você daí toma as escolhas. Eu escolhi estar aqui. É uma honra estar aqui. Eu vim de Blumenau hoje cedinho, eu vim para cá, porque eu queria estar aqui, não é? Porque aconteceu. Não, nós nos planejamos há mais de um mês, os horários, todo mundo. E é uma escolha muito prazerosa. A gente está aqui porque a gente quer, são escolhas que a gente faz. Então, a liberdade de dizer não, porque para estar aqui, o sim de eu estar aqui, eu tive que dizer não para minha família, para o meu consultório, não estou atendendo, mas eu escolho e estou sem peso, estou livre, feliz da vida de estar aqui com vocês. Então, é isso. Muito obrigado pelo convite. Foi uma honra. A gente que agradece. Eu vou fazer uma analogia com a fala de um psicólogo tremendo, eu indico para todo mundo, José Antônio Mendonça. Ele fala: cada sim que você diz são muitos nãos que você está dando. E você falou que também o oposto também vale.
Cada não que você diz, são vários outros sims que você abre. Né? Perfeito. Então, muito bom, muito bom. Pessoal, obrigado. muito obrigado, Edson. Muito obrigado, Léo, pela presença de vocês. Foi incrível a conversa. Corroboro o que o Léo colocou aqui, daria mais uns 5 episódios, tenho certeza que quem está nos acompanhando, nos assistindo e nos ouvindo aqui também sente isso. Obrigado, foi uma honra, obrigado. A gente que agradece. Valeu, obrigado. Ao pessoal que nos acompanhou hoje, muito obrigado pela presença de vocês, por terem nos ouvido, terem nos assistido. Esperamos vocês também acompanhando os próximos episódios. Lembrando que esse podcast é uma promoção da Economédica Consultoria em Gestão. Pessoal, mais uma vez muito obrigado, nos vemos em breve. Tchau, tchau.